Seja muito bem-vindo ao canal Sim, Futebol é Coisa de Mulher e hoje apresentaremos o nosso vídeo em forma de podcast. Ontem foi o encerramento das Olimpíadas de Tóquio, numa forma bem minimalista, sem muitos atletas, né, sem festas, com distanciamento e uso de máscara e sem o público tradicional. Eu diria até que de uma forma bem triste, pois ainda estamos vivenciando este episódio de pandemia que pendura já por quase 2 anos. E ao contrário de Tóquio, Paris, que estava aglomerada de pessoas aguardando a passagem do bastão dos Jogos Olímpicos para 2024. E para começar, voltemos ao futebol feminino para encerrarmos este capítulo. Nós podemos deixar de falar da final e das disputas das Olimpíadas de Tóquio de 2020 em 2021. E após a saída do Brasil, que perdeu para o Canadá, que foi um grande pesar para mim, acredito também que para todos que gostam e amam o futebol feminino. Ainda mais do futebol que nós torcemos muito e estávamos bem confiantes da chegada da tão sonhada medalha de ouro. Infelizmente, Marta, Formiga e as outras nossas atletas voltaram aí com o gosto amargo de nem ter chegado ao pódio. Infelizmente. Fomos derrotados por uma seleção que não apresentava nenhum desempenho e não demonstrava expectativa maior para uma medalha sequer. Amigo, nos enganamos e nossa seleção, que era a mais cotada, ou uma das mais cotadas, a medalha da competição, foi passada para trás pelo Canadá. E vamos partir daqui e dar um ponto final nesta fase das Olimpíadas, contando como foi a conquista das medalhas a cada uma das seleções que as mereceram, ou nem tanto assim, mas que chegaram lá. E então vamos falar das equipes que foram em busca do bronze e do ouro. Vamos começar com Estados Unidos. Tetracampeã olímpica, cotada para ser medalha de ouro nas Olimpíadas de 2020 em 2021. No entanto, fez uma campanha completamente diferenciada do esperado. Com seu jogo bem abaixo da média, ela chegou para disputar o bronze. Estados Unidos, que fazia parte do grupo G, segunda colocada neste grupo, com 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 6 gols. Chegou nas quartas de final para disputar com Holanda. E no tempo normal e prorrogação, ela empatou 2-2 e foi para os pênaltis. E lá nos pênaltis, os Estados Unidos ganhou de 4-2, vencendo assim as holandesas. Na semifinal, os Estados Unidos perdeu para o Canadá, 1-0. Merecia ter ganhado, mas o Canadá se fechou e finalmente, num jogo com um pênalti, o Canadá vence os Estados Unidos, o mesmo Canadá que derrotou o Brasil em pênaltis. Numa campanha bem abaixo da média, os Estados Unidos disputou bronze com a Austrália. E a Austrália, também que vem do grupo G, foi a terceira classificada desse mesmo grupo, com 4 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota e 4 gols. Quarta de final, enfrentou a Grã-Bretanha, ganhou de 4-3, eu estou falando da Austrália, tá? E na semifinal enfrentou a máquina suíça e perdeu de 1-0. Num jogo muito cauteloso, a Austrália e os Estados Unidos se enfrentam mais uma vez. Já se enfrentaram durante toda a sua história 6 vezes e nessas andanças por aí, Estados Unidos venceu 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Tanto a Austrália quanto os Estados Unidos são equipes bem fortes. Já teve muitos encontros por aí. O saldo de gol delas é em média de 3-4 gols por partida. E o que falar dessas duas seleções, né? Ambas são equipes que têm bons ataques. Um do lado, Morgan, Williams e Megan. E do outro lado, Samantha Kerr, Flower e Renier. E o que nós esperávamos desse clássico mundial, valendo bronze, foi uma partida do vale tudo ou nada. E foi assim que foi feito. Ambas as seleções partiram para o tudo ou nada. E mesmo assim, com todo o ataque de Samantha Kerr, não adiantou. Um jogo muito bonito de se ver. Estados Unidos ganhou da Austrália por 4-3 no tempo regulamentar. E os Estados Unidos acabou levando o bronze para casa. E os Estados Unidos levando o bronze para casa, resta apenas o ouro. E na disputa do ouro foi Suécia e Canadá. Suécia, que vem do grupo G também, a primeira colocada deste grupo, fez uma campanha com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota e 9 gols. Foi a primeira classificada do grupo G
Nessa fase, derrotou os Estados Unidos por 3-0, a Austrália por 4-2, a Nova Zelândia por 2-0. Na quarta de final, ela atropelou o Japão por 3-1. Na semifinal, 1-0 contra a Austrália. Suécia, vice-campeã nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com a regência de Pia, nossa hoje então técnica da seleção brasileira. Ela tinha a Blackstenius, a Jacobson e a Rolfo. E sua formação era basicamente todo o Real Madrid. Sua defesa era simplesmente intransponível. E a Hedvig, sua goleira, que iria dificultar a vida das canadenses. Os números da Suíça falavam por si só nessa Olimpíada, com uma campanha de dar orgulho a qualquer técnico, uma defesa sem gols, um ataque mortal, e assim chegou à final para disputar o ouro. E na disputa do ouro, quem chegou lá foi o Canadá, que não estava cotada entre as preferidas a medalha de ouro, nem de prata e nem de bronze. Foi chegando de mansinho, se encostando, e lá estavam elas. Desclassificou o Brasil, jogou os Estados Unidos, a preferida a ouro, para disputar bronze, e chegou à final, sem pretensão nenhuma. Fizeram igual ao caminhão de melancia. Joga aí dentro que a gente vai se ajeitando na viagem. E assim elas foram, e chegaram lá. O Canadá tinha na sua composição maior a veterana Sinclair, a Rose, Prince e Leon. E como defensoras, elas tinham a Lawrence e a Shepperman. Sem falar da Lambert, a goleira que defendeu os 2 pênaltis contra o Brasil. Sua técnica, Bev Priestman. E lá foram elas, as canadenses, despretensiosas e sem nenhuma pressão de ganhar nada. Suécia e Canadá, dia 6 de agosto de 2021, Estádio Tóquio, às 9 da manhã. E com 5 participações em Copa do Mundo, 4 Olimpíadas, Sinclair puxou o Canadá para a conquista do ouro em Tóquio. O jogo era para ser às 11 da manhã e foi adiado para as 9. E ao comando da técnica Bev Priestman, a noite foi das canadenses. Em uma partida muito acirrada, ataques contra ataques, jogo bonito com bola na trave, sustos incríveis, e as suecas no começo do jogo foi para cima e as canadenses se defenderam como podiam. E as suecas, com a Blackstenius, marcou 1-0 para a Suíça. E com isso, achávamos que o Canadá iria se abater. E não foi isso que aconteceu. O Canadá partiu para cima da Suécia e empataram o jogo com 1 gol de pênalti de Fleming. E o jogo ficou nisso, lá e cá. Canadá atacava, Suécia saía no contra-ataque e assim chegou ao final do segundo tempo. E na prorrogação foi um jogo mais estratégico, mais cuidadoso. As duas equipes estavam em um jogo de xadrez. E quem cometesse qualquer erro pagaria com a medalha de ouro. E foi assim até o final da prorrogação. E foram para os pênaltis. Suécia perdeu o primeiro gol, o Canadá converteu, a Suécia converteu, o Canadá perdeu o gol, a Suécia marca e sai na frente. Canadá perde novamente o gol. A Suécia, com Anvegaard, bate, mas Lambert defende para o Canadá. Aí, a vez do Canadá bater, mas Leon cobra e a goleira da Suécia defende. Suécia cobra e Seger bate por cima do travessão. Aí você percebe o nervosismo das atletas da Suécia. A vez, novamente, é do Canadá bater e Rose converte. Suécia bate Anderson, bem rasteiro, e Lambert defende para o Canadá. E o Canadá, num chute de Gross, marca em cima da Suécia. Canadá, campeã das Olimpíadas de Tóquio 2021. E foi assim, de pênalti em pênalti, sem querer querendo, que o Canadá levou o ouro para casa. Alguma curiosidade, o Canadá foram bronze nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Somente o Canadá não fazia parte do grupo das finalistas, que todas faziam parte do grupo G. O Canadá era do grupo E. A medalha de ouro era uma conquista inédita para as duas equipes. E aí eu pergunto, números são estatísticas verídicas? Nem sempre, porque jogo é jogo. E como diz a minha ídola Marta, no futebol essas coisas acontecem. Canadá, medalha de ouro, a zebra da Olimpíada de Tóquio. Suécia, com uma campanha sensacional, prata. Estados Unidos, bronze. Austrália, 4º lugar. O Brasil, infelizmente, não chegou nas finais. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Um forte abraço e se inscreva neste canal. E até o próximo. Tchau.